beira-mar apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um bom dia aí para todo mundo. Vamos iniciar a nossa reflexão, pedindo sempre a graça de Deus, pedindo que Ele nos ilumine e nos acompanhe, para que assim possamos aprender sempre mais as lições do Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, atendei como Pai às preces do vosso povo, dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje, para a nossa meditação, o Evangelho se encontra em Marcos, capítulo 1, do versículo 21b até o versículo 28. E precisamos sempre lembrar, não é, que estamos iniciando o tempo comum, né, depois de termos celebrado as alegrias do Natal, onde se anunciou que Jesus é o nosso Salvador. E, sendo o nosso Salvador, tem uma missão, e uma missão que se concretiza naquilo que Jesus diz, e nós ouvimos no Evangelho de ontem, anunciando o Evangelho de Deus, né, que o tempo se completou, que o reino de Deus está próximo, e, portanto, o grande apelo de conversão, convertei-vos, e o caminho para essa conversão é justamente acreditar no Evangelho. E acreditar no Evangelho é acreditar em Jesus, não é apenas acreditar no escrito, né? O escrito, o livro do Evangelho é posterior, mas o Evangelho, na sua essência, é o próprio Jesus. É Ele mesmo que é o conteúdo desta boa notícia, isto é, que Deus enviou o seu Filho para a nossa salvação. E, portanto, o Evangelho de hoje, ele nos apresenta de forma muito concreta o que significa esta boa notícia. A boa notícia que é libertar as pessoas da escravidão. E essa escravidão, ela tem muitas formas, né? São escravidões do ponto de vista ideológico, né? Dessa concepção da vida que muitas vezes se tem de forma distorcida e vai aprisionando as pessoas. Um tipo de escravidão também pode ser uma doença, uma enfermidade física, da alma, do espírito, né? Da mente, e assim por diante. Então Jesus é aquele que de fato vem para nos conceder a vida e a vida em plenitude. E o Evangelho de hoje situa o episódio em Cafarnaum. Jesus estava em Cafarnaum, uma cidade na proximidade do Mar da Galileia, onde Jesus tinha chamado justamente os 4 primeiros discípulos, e entre eles nós tínhamos ali 2 irmãos, Pedro, Simão Pedro e o seu irmão André. E segundo uma longa tradição, Jesus estava
em Cafarnaum, justamente na casa de André e Simão. Então, a casa desses dois primeiros discípulos se tornou, na verdade, a casa de Jesus. Tanto que no Evangelho vai dizer que ele estava em casa, não só na casa de alguém, mas na sua própria casa. Então, Jesus assume, né, ali como ponto estratégico a cidade de Cafarnaum. E o dia de sábado, né, também é um momento estratégico. Não só um lugar, do ponto de vista geográfico, mas também um momento, o sábado. E o sábado, como nós sabemos, tem uma importância muito grande, porque é o dia consagrado a Deus, o dia da oração por excelência, o dia de conhecer de fato a sua vontade através das Escrituras. E diz que Jesus estava na sinagoga ensinando. E nós poderíamos fazer a pergunta, o que é que Jesus ensina? Porque quando nós ouvimos falar de ensinamento, a primeira coisa que vem em nossa mente é uma palavra que é dirigida. Mas, na verdade, as pessoas percebem que há uma diferença, né, entre o ensinamento de Jesus e o ensinamento que eles estavam acostumados a ouvir. E todos ficavam admirados. E qual era a admiração? Qual é a causa dessa admiração? Pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então essa informação de São Marcos é muito importante para a gente entender o que vai acontecer agora. Nós estamos num ambiente onde há muitos mestres, muitos ensinamentos, mas há um discernimento. Quem ensina com autoridade e quem ensina sem autoridade, e portanto não ensina. E ali, diante desse clima, não é? Porque imagine se as pessoas começam a comentar, não é? A reconhecer a autoridade de Jesus no seu ensinamento, e aqui ainda não se diz nada do que Jesus está falando. Então a autoridade de Jesus não vem só das suas palavras, mas a autoridade de Jesus vem da sua coerência. São as atitudes de Jesus, são as posturas de Jesus que de fato indicam a sua autoridade. E não tanto, e não somente, né, palavras que ele pudesse dirigir, mesmo que Jesus também ensina através de parábolas, através de comparações, através de reflexões e assim por diante. Então é nesse clima que a gente poderia dizer um tanto conflituoso, né, porque aqui nós estamos vendo um confronto. As pessoas já começam a se libertar daquela escravidão ideológica. Então, se os mestres da lei, os fariseus se impunham, né, por um modo de interpretar a Escritura e, portanto, no aspecto ideológico, eles exerciam sobre o povo uma determinada opressão, né, podemos assim dizer, e como a grande proclamação da missão de Jesus, né, ele vem para libertar os cativos, e, portanto, Jesus está aqui nessa situação de que, de fato, a sua missão é libertar as pessoas da opressão. E, como dizíamos, primeiro dessa opressão ideológica. Então, o que acontece? Diante daquele clima, né, que se torna até até certo ponto pesado, então, um homem, que aqui é descrito possuído por um espírito mau, grita: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és o Santo de Deus." Então, aqui nós temos um modo de falar que indica uma determinada realidade desta oposição. Que queres de nós? Diz que é um homem possuído por um espírito mau. Um homem. Então está no singular. Mas por que ele fala no plural no primeiro momento? Que queres de nós, Jesus Nazareno? Não se diz que ele está possuído por uma legião, como em outras situações. Mas diz aqui que é um homem possuído por um espírito mau. Mas ele fala aqui em plural, nós. Que queres de nós? Então a gente volta um pouco e já pode compreender, porque as pessoas estão dizendo que Jesus não ensina como os mestres da lei. Então, à medida que as pessoas vão se libertando dessa dominação ideológica, então, na verdade, elas estão abrindo os olhos, elas estão compreendendo a verdade, compreendendo esse tipo de opressão ideológica e, consequentemente, vão começar a abandonar, a afastar-se
desses mestres da lei que não têm autoridade. Então, o que significa isso? Que eles estão com os dias contados. Por isso que este homem, possuído por um espírito mau, ele não fala em nome próprio, ele fala em nome do seu grupo. É que queres de nós, e ele ainda insiste, vieste para nos destruir, ou seja, destruir, não é, o grupo dos mestres oficiais. Então, esse texto não é apenas um relato, né, de um exorcismo, mas esse texto indica um grande conflito, né, o conflito entre Jesus e os mestres do seu tempo, o ensinamento de Jesus com autoridade e o ensinamento dos mestres sem autoridade, e que as pessoas começam a perceber. Então, essa já é, poderíamos assim dizer, a ação missionária de Jesus de ajudar as pessoas para que, de fato, joguem fora esse jugo, né? O jugo da dominação ideológica. E aí ele diz, né? Sei quem tu és o Santo de Deus. O Evangelho de Marcos já começa dizendo, né, que Jesus é o Filho de Deus. E, portanto, é o resumo da cristologia do Evangelho de Marcos. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. E reconhecido, né, em vários momentos. No batismo é o Pai que diz, este é o meu Filho amado. Na própria transfiguração também, a própria voz do céu, né, que é a voz de Deus, também diz isso. Os possuídos também dizem isso. Depois o próprio São Pedro, né, quando Jesus pergunta, e vocês quem dizem que eu sou? São Pedro também vai dizer que tu és o Santo de Deus, e assim por diante, né? Então, todo o Evangelho está permeado por essa afirmação, que Jesus é o Santo de Deus. Mas o interessante é que é dito por alguém que não adere a Jesus. Então, isso é uma compreensão teórica, mas precisa daquilo que o próprio Jesus dizia, convertei-vos e crede no Evangelho. Então não basta só dizer que Jesus é o Senhor, não basta só dizer que Jesus é o Salvador, não basta só dizer que Jesus é o enviado de Deus, né? Vejam que até os possuídos pelo espírito mal diziam, mas é preciso dar o passo da adesão, né? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então é fazer o caminho de Jesus, não é apenas fazer uma proclamação teórica. E a conclusão do Evangelho, né, vai ratificando isso que nós estamos dizendo, que as pessoas percebem que de fato o ensinamento de Jesus é um ensinamento diferente, e até se perguntam, mas o que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade? Aí ele manda nos espíritos maus e eles obedecem, ou seja, Jesus ele liberta dessa dominação ideológica, dessa distorção da própria compreensão da Escritura, da própria compreensão da fé e assim por diante. E aí, o último versículo, né, diz que a partir dessa ação de Jesus, desse ensinamento de Jesus, ele vai se tornando conhecido em toda a região da Judéia, em toda parte se espalhava essa fama de Jesus, o nome de Jesus se espalhava, né? Então, é algo que nós precisamos também ter essa consciência, né, de que a autoridade de Jesus vem justamente da sua coerência de vida. Claro que a coerência absoluta, total, só em Deus. Nós temos consciência das nossas fraquezas e das nossas incoerências. Porém, precisamos fazer esse caminho, né? Sempre o caminho que foi iniciado com aquele anúncio de Jesus. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Então, que o Senhor nos ajude a fazermos esse itinerário, né? Perceber que, de fato, o momento é agora, de perceber que o reino está próximo, de que há necessidade de converter-se, e é o Evangelho, a adesão a ele, que é a adesão a Jesus, que será o nosso itinerário da verdadeira mudança. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.